Fala, minha galera que acompanha pelo Spotify. Fala, minha galera do YouTube. Mais uma grande aula de resolução estratégica de questões. Aula especialíssima. Lembrando que esse novo projeto ele está 100% focado em aumento de performance e aumento de produtividade nos estudos, sobretudo de performance. O que a gente está falando aqui do terceiro pilar do meu método, método AV4.4, método que de fato busca que você tenha um aprendizado eficiente. Então, quando eu falo desse terceiro pilar e eu trago uma resolução de questões, qual é o objetivo? Que você entenda os detalhes de uma resolução. Não é que você faça de forma aleatória quando pensa na questão. Então, existe todo um padrão para que você, a partir deste passo a passo, possa conseguir resolver as questões com tranquilidade, a partir de um hábito, e é por isso que todo santo dia, ao meio-dia, nós temos uma questão nova. A questão sempre acontece ao meio-dia, ela sempre acontece diariamente. Por quê? Porque assim você vai criar o hábito. E quando a gente cria o hábito, naturalmente a nossa mente ela responde com a maior eficiência. Basta você observar exatamente o seguinte: o nosso cérebro ele funciona em piloto automático. A gente não pensa, vamos imaginar que você vai escovar os dentes. A gente fica pensando, eu vou começar por qual dente? Eu vou agora tomar banho, eu vou começar a me ensaboar por qual parte do corpo? Como regra, nós não fazemos isso. Por quê? Porque o cérebro ele está no piloto automático. Se a gente consegue criar esse piloto automático, ou seja, esse hábito de resolução, quando você pegar a questão para resolver, capimba, você já estará com aquele hábito e isso naturalmente vai ampliar a sua performance, vai ampliar os seus resultados no processo estudantil. Por isso é todo santo dia aqui comigo. Então, para que você tenha acesso, para que você saiba que a questão nova, ela já está disponível, se você estiver no YouTube, o que é que você precisa fazer? Você precisa se inscrever no canal e ativar as notificações. É a única forma do YouTube, ou seja, da tecnologia, agir a seu favor, tá certo? Além disso, já curte essa aula, porque com certeza o mundo é dos estudantes que agem. Se você ficar esperando para agir, não tenha dúvidas que você vai ficar para trás. Ah, professor, e se eu não gostar da aula, no final você descurte. É melhor que você tome duas ações do que você tenha um processo, um cenário de uma inação. Perfeito? Se você está no Spotify, lembrando que todo dia às 6h06 da manhã nós temos podcast novo. 6h06 e ao meio-dia sempre a nossa questão comentada. Então, se está no Spotify, segue o podcast do professor Alain e ativa as notificações. Beleza? Show de bola? Combinadíssimo? Então vamos caminhar. Vamos para a questão de número 13. Show de bola, show de bola, show de bola. Massa, olha só. Seguindo a nossa roteirização, nós estamos no método AV4.4 e neste cenário do método AV4.4 é fundamental que você enxergue como você resolve uma questão. Então vamos seguir por essa linha? Então anote aí com a caneta mais brega que você tiver que nós estamos diante, vamos nessa, do método AV4.4 e nós estamos diante da resolução estratégica de questões. Não me interessa aqui agora a disciplina, porque o meu objetivo agora não é esse. O meu objetivo aqui não é lhe ensinar constitucional administrativo. Ah, Alan, mas eu aprendo constitucional administrativo. Massa. Esse é o objetivo, esse é o efeito colateral positivo. Imagine, aprender constitucional administrativo é um efeito colateral positivo. O que é que eu quero de você nesse momento aqui? O que eu quero de você é que você aprenda a resolver a questão, que você saiba como fazê-lo. Então, veja só, vamos pegar aqui a questão de número 13 para que você enxergue exatamente como ela vem e como é que você consegue matá-la.
Olha só, para que você possa, de fato, ter mais este gabarito aí na sua conta, esse gabarito positivo. Vamos gabaritar. Mais uma questão aí trazida pelo professor Alan Vinícius. Vamos nessa, galera. Olha só, olha só, olha só. As autarquias federais integram a administração pública indireta, surgem por descentralização administrativa e sofrem controle hierárquico impróprio da União. Eita, que questão bacana! Vamos lá, e de logo, para a gente já começar no nosso passo a passo, a gente precisa, de fato, preencher o nosso padrão de resolução. E esse padrão de resolução envolve a disciplina. Opa, nós estamos falando da disciplina Direito Administrativo, disciplina fundamental, disciplina extremamente importante no mundo dos concursos públicos. Então, Direito Administrativo. Tema, nós estamos falando da organização da administração pública. Organização da administração pública brasileira. E nessa linha da organização da administração pública brasileira, a gente está falando da administração pública indireta. Então, é importante porque a gente está citando as autarquias. Perfeito, professor? Consegui compreender o cenário que será objeto de abordagem na questão. Entendeu isso? Show de bola. Então, o que você precisa entender? Primeiro, você precisa entender a essência, que nós temos um documento principal, que é a Constituição Federal. Esta Constituição Federal, ela determina todo o nosso regramento e não é diferente com a estrutura da administração pública brasileira. Então, a Constituição, o que é que ela fez? Ela distribuiu tarefas de natureza política. E essa distribuição de tarefas de natureza política se deu para um grupo de entidades. Como essas tarefas foram distribuídas diretamente para esse grupo de entidades, essas entidades elas passaram a ser chamadas de componentes da administração pública. Olha o nome, direta. Então, direta justamente por isso, porque as atividades elas foram traçadas diretamente pela Constituição Federal. Então, o que é que a Constituição concedeu para essas entidades? A Constituição, ela concedeu uma distribuição, ó, distribuição de atividades de natureza política. Distribuição de atividades de natureza política. Ou seja, a capacidade de criação das próprias políticas públicas. Show de bola! Esse processo em que a Constituição distribui essas atividades de natureza política, nós chamamos de descentralização política por parte da Constituição. Então, a Constituição, ao descentralizar do ponto de vista político, criou as entidades da administração pública direta. Perfeito. Só que aqui, quem são essas entidades que são componentes dessa estrutura? Nós temos aí a linha da União, nós temos a linha dos Estados-membros, nós temos os municípios, assim como nós temos o Distrito Federal na intimidade DF, chamando a atenção que este processo de distribuição de atividades de natureza política se atrela à linha de criação de políticas públicas.
criação de políticas públicas. Perfeito. Então, política de educação, política de saúde, política de segurança pública e por aí vai. Então, isso é ter uma capacidade política. Só que essas entidades da administração que foram criadas, essas entidades da administração pública direta, elas passaram a ter a necessidade de criação de entidades auxiliares. Então, houve a necessidade, olha que bacana, da criação de entidades auxiliares. Então, a administração direta, ela é composta especificamente pelas entidades que vão distribuir as tarefas principais, mas não as tarefas auxiliares. Então, quando eu penso nesse processo de criação de entidades auxiliares, vai surgir uma administração pública que vai estar ao lado dessa administração pública direta. Então, note que essas entidades que são criadas aqui, elas não vão ser integrantes da administração direta, mas sim da administração pública indireta. Então, nós vamos ter aqui as autarquias, nós vamos ter aqui as fundações públicas, nós vamos ter aqui as empresas públicas e nós vamos ter aqui as sociedades de economia mista. E vamos ter aqui as sociedades de economia mista. Então, este é o cenário de um grupo de entidades que estão sendo ou que foram criadas com um objetivo. Então, note que se a gente fala em autarquias que são federais, é porque elas são ligadas à União. Então, o que é que eu tenho aqui? Se eu pegar para fazer uma esquematização específica, eu tenho a União e esta União, ela está criando quem? Opa, essa União, ela está criando uma autarquia ligada a essa União. Então, ela vai criar as autarquias federais. Autarquias federais, justamente por estarem atreladas à União. Por isso, são autarquias federais. Massa, professor. Este processo não é uma atividade que é interna. É algo que é de uma pessoa jurídica, união, para outra que está sendo criada. Então, como é de uma pessoa jurídica para outra, a gente dá um nome para isso. A gente chama de descentralização. É uma descentralização, porque eu estou criando novas entidades. E é uma descentralização administrativa, porque essas entidades que estão sendo criadas, elas vão executar as políticas públicas existentes. Então, este é o cenário. É o cenário de você entender que é uma descentralização administrativa. Aqui, entre a União e a autarquia, existe uma relação de vinculação. A questão, certamente, para lhe confundir, vai chamar essa relação de uma relação de subordinação. Caso a questão diga que se trata de uma relação de subordinação, essa questão, ó, opa, será uma questão errada. Se mencionar que se trata de uma relação de subordinação. Olha como é bacana você ter um processo estruturado de estudo, gente. Olha como é fundamental. E justamente por não ter uma relação de subordinação, que não há hierarquia. Então, eu estou diante aqui de um controle chamado de finalístico. Eu posso chamar de poder de tutela, é a mesma coisa. Eu posso chamar de supervisão, se for no âmbito da União, como é o caso. Essa supervisão é ministerial. Como eu posso chamar de controle, ó, caneta brega, hierárquico
hierárquico, ó, impróprio. Esse controle hierárquico impróprio é justamente quando eu não tenho hierarquia. Isso tem que estar claro. A palavra impróprio, ela vai negar a palavra anterior. Então, impróprio é quando nós não temos a hierarquia. Tá certo? Então, note, as autarquias integram a administração pública indireta. Perfeito. Então, aqui nós temos, ó, a administração pública indireta. Massa, professor. Opa, tração indireta. A administração indireta, quem está aqui, aliás, era melhor abreviado para não ficar tão fora. Pronto, agora ficou bonito. Administração indireta. Então, são elas. Perfeito. Então, as autarquias integram a administração indireta, surgem por descentralização administrativa, está aqui, e sofrem controle hierárquico impróprio da União, porque são autarquias, ó, federais. Perfeito, gabarito. Gente, gabarito, corretíssimo. Então, gabarito, ó, certo. Questão certa, não tem para onde correr. Questão certíssima. É só matar, é só colocar no lugar aí como gabarito certo. É fundamental, no entanto, que você ouça até o fim tudo que eu tenho para lhe dizer. E o que eu tenho para lhe dizer agora? Exatamente o seguinte: que para que você tenha uma preparação plena, você precisa fazer parte, você precisa estar presente em todas as minhas redes sociais. Então, se você é novo ou nova por aqui, ou se não é novo ou nova, mas ainda não tomou a providência que vai transformar a sua preparação, você precisa fazer isso imediatamente. Nós temos algumas ferramentas que são fundamentais que você acompanhe comigo todo santo dia. A primeira das ferramentas é o Spotify. Todo santo dia, às 6h06 da manhã e ao meio-dia, nós temos algo novo, tá? Então, 6h06 da manhã, nós temos o podcast sobre aumento de produtividade e aumento de performance. E ao meio-dia, nós temos especificamente a nossa questão comentada. Então, se você, nesse momento, ainda não baixou o Spotify, baixa o Spotify, coloca lá podcast do Professor Alan, segue o podcast e ativa as notificações. Aqui no YouTube, ou aqui no Spotify, depende, né? Você pode estar vendo ou no YouTube ou no Spotify. É importantíssimo ainda que você vislumbre mais um detalhe. Qual é este detalhe? Sempre ao meio-dia, nós temos uma questão nova, e ao longo da semana, então nas semanas, eu tenho aulas ao vivo. Então, você só vai ter acesso, só vai saber se eu estou ao vivo ou não, se você se inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Além de curtir essa aula, é fundamental para que sempre o YouTube lhe entregue as melhores ferramentas. Combinado? Show de bola! Terceiro ponto, Telegram. Eu posto questões todo santo dia, questões inéditas, 5 da manhã. Vamos lá, sempre às 5 da manhã, às 9 da manhã, às 13 horas e às 18 horas. Os comentários sempre às 7h30. Comentários, especificamente, além das 7h30, nós temos comentários ao meio-dia, nós temos comentários às 16 horas e nós temos os comentários às 19 horas. Então, você precisa estar no Telegram para ter acesso a um maior acervo de questões de forma comentada. Além disso, quem aqui, seja sincero ou sincera, quem aqui tem dificuldade em estruturar, em organizar os estudos? Se você tem dificuldade para saber por onde começar o processo de preparação, se você ainda está iniciando, ou se você já está estudando, mas o seu estudo parece guiando em círculo, e você não consegue melhorar esse processo estudantil, está na hora de você mandar mensagem perguntando: professor,
me ajude, como é que funciona a sua mentoria, ou seja, como é que funciona o acompanhamento individual dos estudos. Então, você vai mandar mensagem nesse WhatsApp, 719-9381-1035, e perguntar sobre a mentoria do professor Alain. Além disso, se você ainda não me segue no Instagram, segue o Instagram do professor Alain, segue o Instagram do Acerte, porque todas as novidades sobre concursos você encontrará no Instagram, tá certo? Além do Acerte Concurso, seu curso fundado por mim, é o maior curso de preparação para concursos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste. Então, se você quer ter acesso aos melhores especialistas, às melhores estratégias de preparação, é o 7198424 4057. Fechado? Tamo juntos, meu povo, tamo juntos, meu povo, tamo juntos, meu povo. Lembrando que amanhã, ao meio-dia, nós teremos a questão de número 14. Valeu, gente! Grande abraço, uma aprovação! Valeu!